Olá! A partir de agora, você vai ouvir uma palavra especial que poderá transformar a sua vida. O pastor Rosivaldo Russo traz uma mensagem direto do trono de Deus para você. Acredite, tudo pode mudar. Abra o seu coração e preste atenção no que Deus tem para você. Uma palavra que Deus queimou em meu coração de 2 dias para cá. Agora preste atenção, nós temos às vezes um hábito muito feio, sabe? Às vezes nós temos o hábito de quando uma palavra está sendo pregada, a gente logo lembra de alguém. Nossa, se essa pessoa estivesse aqui para ouvir, essa palavra é todinha para fulano de tal. E aí a gente acaba recebendo a palavra não para nós, mas para tal pessoa, sempre pensando nos outros. Preste atenção. É importante que você que participa de um culto se alimente do culto. É necessário que você receba para você a pregação, a palavra no seu coração. Só assim você vai conseguir compartilhar esta palavra com aquele que você acha que tinha que estar aqui ouvindo. Mas se você recebe de uma maneira ou recebe para tal pessoa, você não vai memorizar nada, não vai entender nada, não vai compreender nada. Vai tentar depois falar alguma coisa, vai melar tudo. Então, é para você a palavra. Deus quer alimentar primeiro você. Uma vez que você estiver alimentado, você vai poder e vai conseguir alimentar outros. Então se atente para o que Deus tem proposto aqui através dessa palavra. E receba em seu coração com gosto, com vontade. E uma segunda coisa que eu quero dizer, essa palavra que vem de encontro a nós, nada mais é do que um cuidado que Deus e Ele está tendo com a nossa vida. Sabe, nós temos um Deus tão maravilhoso, gente, tão bom, que Ele nos avisa, Ele nos alerta, muitas vezes de perigos. Marque isso no teu coração. Então essa palavra ela virá de encontro a cada um de nós, mas virá como um alerta de Deus, um toque. Talvez o que você vai ouvir aqui esteja acontecendo na sua vida. Se não estiver acontecendo na sua vida o que você hoje vai ouvir aqui, então Deus já está te prevenindo, te guardando para não acontecer. Olha como Deus é bom. Hoje eu vou falar sobre os infiltrados. O que é esse bichinho aí? Já entendi, não é o bichinho não. Agora que eu vi. Eu não sei se você está observando ali. Eu não sei o nome desse bichinho que está de pé, como é que é? Como? Suricato. Aí tem o primeiro suricato ali, tem o segundo, e esse aqui? É um gato. E depois o outro suricato. Gozado, né, gente? Está infiltrado onde não tem que estar. É ou não é? Até parece ser um pouco parecido, meio semelhante assim. Mas não é. É mais feio. Pois é. Bom, hoje nós vamos falar sobre os infiltrados. Sobre o que nós vamos falar? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve algum problema com infiltração na parede de sua casa? Já, né? E o negócio vai ficando meio preto, não é? Vai ficando uma coisa feia. E o negócio é feio mesmo, na parede da sua casa.
E gozado que quando se tem um problema, né, de infiltração, não adianta pintar aquela parede. Não adianta pintar a parede. Adianta? Não adianta. Não adianta pintar tentando mascarar a parede, porque logo, logo vai aparecer novamente a infiltração. Sabe, gente, se você quer realmente arrumar aquela parede infiltrada, que está com problema, é necessário disposição. É necessário o quê? Disposição. Enquanto eu ficar só olhando para ela e ela infiltra, e isso pode causar um problema. Pode causar muitos problemas. Em alguns casos pode até comprometer a estrutura. Ou não? Gente, eu não sou engenheiro, não sou da área de edificações, eu não entendo nada disso, não sou pedreiro, não compreendo muito essas coisas, mas na vivência a gente já se deparou com essas situações. Então, se não tomar um cuidado e eu for deixando aquela infiltração naquela parede, ela pode me causar um problema. Ela pode comprometer a estrutura. Talvez não só daquela parte, daquela parede num todo, mas toda a estrutura, às vezes até de um prédio. É muito perigoso. Então, eu não posso ficar só olhando, eu tenho que me posicionar e tenho que ter disposição, olha o trabalho, para quebrar aquilo. Eu tenho que ter disposição para quebrar. Isso custa um pouco de força, não é? Tem que pôr força. Então eu tenho que ter disposição para quebrar e identificar o problema. E só então conseguir arrumá-la. Do contrário, não tem o que fazer. O que Deus quer mostrar para nós hoje aqui é que existe possibilidade, repete, existe possibilidade de estarmos enfrentando de infiltrações em nossas vidas. Preste atenção. Existe possibilidade de estarmos enfrentando de infiltrações em nossas vidas. A gente vai estudar aqui alguns textos. Outros eu só vou fazer citações e vou contar a história para ganhar tempo. Mas o Espírito Santo, ele vai tomar conta desse momento e vai falar o que precisa falar no seu coração. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Judas. O Judas é de um capítulo só. Então nós só vamos ler mesmo o versículo de número 4 desse capítulo único de Judas. E o versículo então em pauta, né, que é o que nós vamos estar meditando, estudando, é o versículo de número 4. Abra, por favor. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? A Bíblia termina com o livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse vem o livro de Judas. O versículo é o 4, e esse versículo 4, preste bem atenção nele. Ele diz assim: porque se introduziram, olha aí, infiltraram. O que, irmãos? Alguns. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem? Homens ímpios, que convertem
em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? O que nós estamos observando então? Estamos observando que muitos introduziram, alguns se infiltraram. Quem são esses? Observa o início do texto comigo. Aliás, se você puder ler, vamos ler juntos. Porque se introduziram alguns, se infiltraram alguns. Irmãos, por favor, receba isso como um toque de Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Pode parecer duro afirmar isso, mas nem todas as pessoas que vêm até você foi Deus quem enviou. Fique atento. Existem os infiltrados. Pessoas que se infiltram. Uma infiltração, para você entender, mina nossas energias e drena nossas forças. Identifique hoje aqui, à luz das Escrituras, infiltrações em sua vida e seja firme. Diga para quem está do seu lado: seja firme, decidido em arrumá-las em nome de Jesus. Então, quem são eles? Mas quem são eles? Como identificá-los? Querem saber? Quem são eles? E como identificá-los? Vá para o versículo de número 11. Esse versículo de número 11 diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de quem? Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de quem? De Balaão. E pereceram na contradição de quem? Corá ou Coré. Preste atenção. Aqui o texto, não sei se você observa isso, né? Mas com certeza sim. Quem são eles e como identificá-los? Eles são expostos nesse versículo 11, e nós podemos identificá-los comparando-os a 3 personagens da Bíblia. Você percebeu que foram citados 3? Caim, Balaão e Coré ou Corá. Vamos repetir? Caim, Balaão e Corá. De novo. 3 vezes para marcar. E mais uma. Quem são eles? Vá para o versículo 12. Eles são manchas em vossas festas. Escute aqui. Infiltração, o que ela produz? Mancha. Quem são eles? Manchas. Manchas em suas, está escrito aqui, vamos ler. Manchas em vossas festas. Irmãos, preste atenção. Aqui Deus já está conseguindo mostrar para nós quem são eles e identificá-los. Eles são manchas em vossas festas. Sabe, a parede, quando ela está infiltrada,
está com problema de infiltração, ela fica feia. Talvez muitos que estão aqui hoje, está com a parede do seu casamento infiltrado. Tem infiltração. O outro tem a parede da família, ou de algum membro da família, um filho, por exemplo, e esse filho está com a sua parede cheia de infiltrações. O outro está com a parede do trabalho, da profissão também comprometida. Pensa nas paredes da sua vida, nas paredes da sua casa, nas paredes da sua família, nas paredes até da tua vida espiritual. Se elas não estão comprometidas com manchas, por causa das infiltrações. Quem são eles? São manchas em vossas festas de fraternidade. Olha mais, banqueteando-se convosco, pessoas que sentam com você. Acorda, abre os teus olhos, porque às vezes estão se banqueteando com você, comendo com você, participando com você, mas é gente que só está corrompendo os seus costumes, estragando o seu jeito, sua maneira de ser. Olha o que diz o texto: banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Sabe o que isso aqui representa, significa? Que tem muitos que não querem um pastor para apacentá-los, eles que querem serem pastores de si mesmos. Vê se não tem pessoas assim dentro de igrejas, por exemplo. Pessoas que é assim do meu jeito, pessoas que se apacentam. Não conseguem receber uma ordem ou uma orientação, um guia, uma direção de um pastor. Se o pastor fala uma coisa, se o pastor dá um conselho, se o pastor pede algo, se o pastor diz é assim, ela não quer ser apacentada por um pastor, ela se apacenta a si próprio. Se você conhece alguém que está dentro da igreja, que está nessa rebelião, nesse isolamento e que não aceita as ordens, que seja dentro da tua casa, que seja em qualquer outro canto da tua vida, em qualquer outra área, que é pessoa isolada, que é ela e mais ninguém, cuidado, que essa pessoa, ela pode estragar o seu ambiente, ela pode comprometer o seu ambiente, a sua estrutura. Quem são eles? São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte, de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Quem são eles? Versículo 16. Quem são eles? Estes são quem? Murmuradores. Quem? Queixosos da sua sorte. Olha isso. Andando segundo quem? As suas concupiscências, desejos desenfreados da carne, que é o significado dessa palavra. E quem são eles? E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Quem são eles? Admirando as pessoas por causa do interesse. Mas é o que mais tem, gente. Pessoas interessadas, querem a sua amizade, porque talvez você é uma pessoa que vai trazer um certo benefício a ela. Quer estar perto de você porque você tem um pouquinho mais de posses, mais de condição financeira. Querem estar perto de você porque você é uma pessoa inteligente. Já viu aquele aluno na sala de aula que é o mais inteligente e todo mundo quer fazer parte do grupo dele nos trabalhos escolares? Tem isso ou não tem? Me lembro muito bem que naquele tempo que eu estudava, eu me lembro, era primário, né? 1º, 2º, 3º, 4º ano, na 5ª série, naquele tempo falava 5ª série, hoje mudou tanto essa linguagem, mas era a 5ª série, e havia um rapaz, um colega meu de classe, o menino era inteligente, ele só tirava nota 10, pensa na briga que dava quando o professor, faz grupos aí,
Forma grupos aí. Todo mundo queria fazer parte do grupo dele. Porque o menino era bom. Então repare que isso são infiltradores. Tem pessoas que só se aproximam de você por interesse. Você tem que reparar isso. Não é porque ama a tua vida, não é porque gosta de você, não é porque você é uma pessoa bacana, legal, não. Às vezes ela está se aproximando porque você tem alguma coisa que pode oferecer para ela. Lá na frente ela te dá o golpe. Preste atenção que Deus está falando com os infiltrados. Aqueles que se infiltram de uma maneira, trazendo manchas para as nossas paredes da vida. Está entendendo, gente? Se atente para isso. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então, sempre ore a Ele e fala: Senhor, me deu discernimento. Eu quero ver a alma dessa pessoa, a intenção do coração dela. Me faz enxergar o interior dela, o que está por detrás. Porque o exterior, gente, se eu quiser ser um artista aqui, eu vou conseguir. Se eu quiser ser um ator aqui, pode ficar tranquilo que eu interpreto bem, né? Porque isso todo mundo sabe fazer. Já viu aquele gato do Schwecker lá? Tem gente que é desse jeito, mas por detrás tem uma intenção, e é isso que a gente precisa prestar atenção. Amém? Então, quem são eles? Como identificá-los? Aqui a palavra de Deus já deu 3 personagens, e nós vamos falar deles. Lembra? Caim, Balaão, Caleb. Vamos começar falando de Caim. Querem ouvir? Caim. O que marca esse personagem é a inveja. Eu não vou ler o texto onde fala isso, mas você pode anotar no seu bloco de notas e depois você lê na tua casa. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 8, fala sobre Caim. Fala sobre o que eu vou falar agora com vocês. Então vamos lá. Caim, esse personagem era marcado pela inveja, pelo ciúme. Pra você entender um pouco a história, Caim era agricultor e Abel pastor de ovelhas. Quem era Caim? E Abel? Abel era irmão de Caim. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor tirada da sua produção agrícola. Já Abel ofereceu ao Senhor uma oferta tirada dos primeiros animais nascidos do seu rebanho, carne de primeira qualidade. E Deus, preste atenção, o Senhor se atentou para a oferta de Abel mais do que a oferta de Caim. Por conta disso, nasce no coração de Caim inveja, ciúme. E qual foi então o resultado, né, desse ciúme? Caim matou Abel. Reparou por que a Bíblia está falando desses que se introduziram, como nós lemos no versículo 4, desses infiltrados? Porque, irmãos, a grande realidade é que tal pessoa é capaz de matar na fé seu próprio irmão em Cristo quando ele se infiltra. Essa pessoa é capaz de fazer isso. Diga amém. Tudo por ciúmes, tudo por inveja. Esse espírito é incapaz, diga, esse espírito é incapaz. Sabe do quê? De
aceitar que Deus possa usar mais alguém do que Ele. Tem gente que fica insuportável quando isso acontece. Nossa, na igreja, vou falar da igreja porque a igreja eu domino bem, eu domino melhor. Na igreja, nossa, o pastor colocou aquele irmão para falar, por que não? Cuidado, já está infiltrando aí o espírito de Caim na tua vida. Não aceito isso não. Nossa, você viu lá, aquele irmão, aquele foi colocado. Eu estou citando a igreja, mas você pode citar a tua vida. O que você faz. Quantos que por ciúme vai se infiltrando, e aí acontece uma coisa muito ruim. Então esse espírito ele é incapaz disso. Se alguém for mais aceito do que ele mesmo, esse infiltrado entrará em ação, amém? E entra fazendo estrago. Irmãos, quantos que estão assim como Abel? Como? Mortos na fé. Porque alguém entrou na vida daquele cristão, daquele que era tão fervoroso, e matou a fé dele. Quantos que estão como Abel, mortos na fé, mortos na singeleza do coração, na generosidade do amor, porque deixaram Caim se infiltrar em suas vidas e hoje são pessoas apagadas. Alguém já conheceu um crente fervoroso? Já conheceu uma pessoa que você olha, nossa, que homem de Deus? Hoje você olha para essa pessoa, puxa, já foi tão usada essa pessoa. Eu olho para ela assim, eu fico com pena, porque olha como é que ela está apagada. Infiltração. Não deixe essas coisas entrar na tua vida. Diga amém. Isso é infiltração. Pessoas que estão apagadas, pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que quando chegavam, irmãos, num lugar, trazia a luz para aquele ambiente. Hoje ela chega, não tem luz, perdeu a essência. Eram pessoas cujo coração, cujo fogo de Deus queimava no coração. Cuidado, existem pessoas, existem muitos Caíns por aí, se infiltrando, matando sonhos, matando projetos, por ciúmes, por invejas. Talvez muitos estão aqui, sonharam com algo, mas um Caim entrou, e a infiltração entrou, e você deixou de sonhar aquilo, de projetar aquilo. Qual foi o segundo personagem? Balaão. Vamos falar um pouco dele? Vocês estão com tempo? Ou querem que eu continue no domingo que vem? Vamos lá então. Balaão, qual foi o segundo? Balaão. Balaão foi um profeta que ficou marcado por ter se vendido. O Caim foi marcado pela inveja. Balaão marcado por ter se vendido. Deixa eu contar um pouquinho a história. Você vai encontrar essa história que eu estou falando em Números, no capítulo 22 em diante. Na verdade, do 6 ao 12. Depois você anota e faz isso. Eu vou contar a história de ganhar tempo. Havia um rei chamado Balaque. Qual é o nome do rei? Esse rei, ele era o rei dos Moabitas. E esse rei, incomodado ao ver, os israelitas em grande número chegando perto do território dele, das campinas, de Moabe, ele se desesperou, ficou apavorado. O que essa turma está vindo para cá? O que estão fazendo? O que está acontecendo? Então o que ele fez? Ele pegou alguns mensageiros dele,
e enviou esses mensageiros a um profeta chamado Balaão. E esses homens foram até o profeta Balaão, e na verdade eles foram para contratá-lo. E eles chegaram ao profeta Balaão e disseram: profeta, tudo bom? Profeta, nós somos enviados do rei Balaque, e esse rei, o rei, ele quer te contratar. Ele vai te dar honras, ele vai te dar privilégios, ele vai te abençoar. Moedas. Quer? Mas do que se trata? Na verdade, ele quer que você amaldiçoa os israelitas. Eles estão vindo em grande número, e está aqui no território já nas Campinas de Moabe, e o rei está apavorado, está desesperado, ele quer que você mata, que amaldiçoa. E por que ele procurou o profeta para amaldiçoar e logo o profeta Balaão? Porque o profeta Balaão, ele tinha aí uma virtude, ele era um homem abençoado por Deus. A fama desse profeta era que, quando ele amaldiçoava, né? Ou melhor, a fama do profeta Balaão era que o que ele abençoasse era, e o que ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Então ele disse: eu quero que você venha e amaldiçoa, porque a tua fama é essa: se você abençoa é abençoado, se você amaldiçoa é amaldiçoado. Amaldiçoa esse povo para mim. Vocês estão ouvindo, estão entendendo? E aí, sabe o que aconteceu? O profeta diz: ficai aqui que eu vou falar com Deus. Ficaram. E ele foi falar com Deus. No outro dia ele voltou: Deus falou comigo. O que Deus disse? Deus disse que não dá para amaldiçoar a quem Deus abençoou. Vocês não entenderam. Diga assim comigo: se alguém tentar me amaldiçoar, não vai conseguir, porque eu sou abençoado por Deus. Sabe o que aconteceu? Os mensageiros voltaram, disseram para o rei: rei, sem acordo, o homem não quer nada não. Olha o que o rei fez. Preparou os príncipes, os mais nobres, e dobrou a oferta. E ele voltam outros mensageiros: Balaão, amaldiçoa, porque o rei vai fazer isso. Foi aí que Balaão se vendeu. Deus, irado com ele, permitiu que ele fosse com eles. Quem está entendendo? Quantas são as pessoas que estão se vendendo? Ainda hoje propostas nos são feitas todos os dias, sim ou não? Vou citar algumas aqui: moedas da prostituição, e as pessoas se vendem. Moedas da pornografia, e as pessoas se vendem. Moedas do crack, da cocaína, e as pessoas se vendem. Moedas da narguile. Já ouviu falar nisso? Narguile. Eu fui pesquisar sobre narguile e eu anotei aqui o que é uma narguile. Eu vou ler para você. É o tradicional cachimbo árabe. É um costume centenário no Oriente e que recentemente chegou aos bares e cafés brasileiros, atraindo principalmente a atenção dos jovens.
com um aroma agradável. O narguile consegue disfarçar malefícios. Consegue o que? Disfarçar? Infiltração. Vamos voltar na infiltração da parede? Ninguém vê a infiltração. Você só vai ver que há uma infiltração naquela parede quando ela está o quê? Manchada. Mas há quanto tempo ela já estava minando? Preste atenção nisso. Eu lia, vai, escute. Com um aroma agradável, o narguilé consegue disfarçar malefícios que, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais severos, escute aí, do que o cigarro. Para se ter uma ideia, uma sensação média do produto equivale ao consumo de 100 cigarros. Escute agora. Normalmente compartilhada e em confraternizações e encontros de amigos. Sabe aquela piteira que você coloca assim para fazer o fumar? Olha aqui, para você ter uma ideia, a piteira do narguilé é um outro ponto que chama a atenção dos especialistas. De boca em boca, ela aumenta as chances de transmissão de doenças graves, como a hepatite C. Quanto já não tem nada a ver, não. Sabe o que é, né? Um aparelho assim, um negócio assim, que tem uma mangueira aqui. Vai. Diz que não tem nada a ver. Isso é satânico. E quantos irmãos jovens estão se vendendo a isso? Escute, eu posso falar também de moedas da desonestidade, pessoas que se vendem, que tocam naquilo que não é seu, e já não são mais sinceras, porque a desonestidade é isso também. Pessoas que deixam de ser sinceras umas com as outras, não há mais honestidade na transparência, entende ou não? Moedas da luxúria, da avareza, tá aqui, ó, anotei, ó. Jovens que estão se vendendo por um prazer momentâneo, sabe, gente? Que quando acaba a pessoa diz, o que eu fiz? Fica envergonhada, fica cheia de remorso. Irmãos, todas essas coisas são infiltrações oferecidas por Satanás. Escute, mas quem é de valor? Quem é de valor aqui? Não se vende por nada. Presta atenção quando vier propostas assim, não se vende. Não se vende por nada. Existem valores que são inegociáveis. Diga, existem valores que são inegociáveis. Sabe, nosso caráter, nossos princípios, nossos bons costumes. E posso falar uma coisa para a igreja? Só 3 pessoas querem que eu fale. Meu Deus do céu. Piedade, Senhor. O Senhor precisa saber. E Satanás também precisa saber. Que você, homem de Deus. Que você, mulher de Deus. Não está à venda. Diga assim, eu não estou à venda. Então não deixe o espírito de Balaão se infiltrar na tua vida, se vendendo por porcaria, por poucas coisas. Qual era o último? Corá. Corá, esse personagem, ele ficou marcado por ter se levantado contra a liderança, e ele e mais 250
contra o servo de Deus Moisés. Então, o Corá, ele foi marcado pelo espírito de rebeldia. Qual foi o espírito dele? Rebeldia. O que é o espírito de rebeldia? É daquele que discorda de tudo. Espírito de rebeldia é aquele que discorda de tudo. Nunca está feliz com nada. Daquele que dissemina, espalha a contenda, que traz divisão para o reino. Já viu alguém fazendo essa divisão mesmo de reino? Essa igreja que é melhor, essa aqui é a mais, essa vai para o céu, essa ali tem que ver, ora direitinho, porque, já viram isso? Isso é rebelião. Gente, esse tipo de infiltrado é abusado e causa muitos danos à obra de Deus, se não for confrontado quanto antes. Tem que ser confrontado. Não podemos permitir que rebeldes entrem no nosso caminho, na nossa vida, nas nossas atividades, no que fazemos pela vida fora. Rebeldes entram e começam, essa infiltração é pesado, gente, isso aí é complicado. Quem está entendendo, diga amém. Então veja que é importante falar também, que rebelde não é só o que vai contra o reino. Sabe o que é ser rebelde também? É aquele que faz diferente ao que foi mandado. O que eu disse? Sabe aquela coisa, fazer a obra do meu jeito, do nosso jeito, da nossa maneira. Isso também é rebeldia. Já ouviu falar no rei Saul? Sabe o que aconteceu com o rei Saul? Eu vou contar a história rápida, você vai encontrar também isso aí no livro de 1 Samuel capítulo 15. A história de Saul, Deus, através do profeta Samuel, disse para ele assim: vá e destrói todos os amalequitas. Não poupe a ninguém, grandes, pequenos, mulheres, crianças, recém-nascidos, animais, ovelhas, vacas, bois. Acaba com tudo, mata tudo, destrói tudo. Essa foi a ordem de Deus. Saul foi, pegou seu exército, foi, matou, destruiu, acabou com todo mundo, gente. Acabou com o meio mundo, acabou com todo mundo. Sabe o que aconteceu? Ele voltou. Quando ele volta, o profeta perguntou para ele: cumpriu a missão? Ele disse: graças a Deus, está cumprida a missão, fiz conforme Deus mandou. O profeta disse: mas eu estou ouvindo um barulho de ovelhas. O que é isso? Estou ouvindo mugir de boi. O que é isso? Não, isso daí é que nós pegamos, os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e o melhor do gado para oferecer oferta, sacrifício ao Senhor. Parecia ser uma boa ação, mas qual foi a ordem de Deus? Acaba com tudo. Ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do gado, dos bois, e para se justificar, ele disse: isso é para sacrificar ao Senhor, é oferecer a oferta ao Senhor. Então Samuel disse: então eu tenho uma notícia para te dar. Hoje você está sentenciado a perder o reino. Deus te rejeita como rei. Irmão, sabe o que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23? Aí eu quero que você abra a Bíblia. E abra a Bíblia, mas antes de abrir,
Dê um aplauso para Jesus. E dê um glória bem alto. Olha o capítulo 15. Eu vou ler os versículos 22 e 23. Olha só o que o profeta Samuel disse para o rei Saul. Disse assim, posso ler? Olha o que ele diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Viu? Entendeu? Sabe que Deus disse, falou, olha, o profeta disse para ele, escuta, Deus tem prazer na oferta, claro que tem. Deus tem prazer no sacrifício, sim, claro que tem. Mas o maior prazer de Deus não está na oferta que você dá, está na obediência a Ele. Entende isso ou não? Está na obediência, e Ele pediu uma coisa e você fez diferente, rebelde. Irmãos, não deixe esse espírito se infiltrar na tua vida. Não vai te fazer bem diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos lá? Posso ler? Não, mas aí está muito desanimado. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Começando no 1, hein? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que infiltrarão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Meu Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, e desprezam as abominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza
feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam conosco. Deus está mostrando quem são eles, como identificá-los. Escuta o versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Meu Deus, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de quem? Está vendo? Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vão se vendendo, gente. Mas teve a repreensão da sua transgressão. Olha lá, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes, sabe quem são eles? São fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Escute o versículo 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Sabe quando você acredita em alguém, numa pessoa que faz uma promessa para você, mas ele mesmo é uma pessoa corrupta, suja, e depois ele não cumpre nada daquilo que falou, e você fica todo arrasado, decepcionado, deixa tudo, quer abandonar, quer se matar? Deixou infiltrar. Cuidado com essa turma. Olha o versículo 20, já estamos terminando. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções, está falando de nós aqui agora, hein? Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando de mim e de você agora, hein? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Quem se envolve, quem se mistura, quem se deixa infiltrar, sabe o que acontece? O estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Talvez você veio de uma vida totalmente errada, bagunçada, revirada, do fundo do poço. Não deixe se levar, porque a tua vida pode voltar pior. E o texto termina assim: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Diga amém. Eu hoje fui um pouco ousado, né? Na leitura da palavra de Deus. Normalmente eu pego sempre uns textos mais básicos, alguns poucos versículos, e crio a mensagem. Mas hoje se fez necessário pregar dessa maneira. Portanto, receba tudo que você ouviu aqui para você e se previna dos infiltrados. Se guarde, porque não vale a pena voltar para a lama de onde nós voltamos, de onde nós saímos. Não vale a pena voltar para a vida antiga, de onde Deus nos tirou, de uma vida maldita, de onde Deus nos resgatou. Deus está lhe dando chances aqui de recuperar e de quebrar essa parede que foi infiltrada e consertá-la. Você pode, você consegue. Amém? Ele merece um aplauso.
Então compartilhe com seus amigos e familiares. Afinal, a bênção de Deus é para todos. E venha nos fazer uma visita. A Igreja Cristã Corpo e Família está de portas abertas esperando por você. E se você quiser contribuir para esse ministério, saiba que todas as doações serão muito bem-vindas. Deus te abençoe.